Fala pessoal, vou falar um pouquinho sobre a aplicação do conceito de declividade, tá? Para quê? Para que a gente possa fazer o traçado de um acesso, tá? Vamos supor que eu queira fazer o traçado de um acesso aí para pedestre, por exemplo, entre dois níveis e utilizando uma rampa, por exemplo, com declividade de 10%, tá? Então vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor esse terreno aqui, ó. Vou colocar, ó, fazer um terreno, tá? Aqui os limites desse terreno. E aqui eu vou fazer o desenho das curvas de nível, tá? Depois eu vou realizar a cotagem dessas curvas de nível. Então, na verdade, para a gente aplicar isso, você precisa ter o que? Uma planta planoaltimétrica, tá? Você precisa ter uma planta planoaltimétrica para fazer isso que eu vou fazer aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vamos supor que você tem uma planta planoaltimétrica. Vamos lá, então vamos supor que aqui seja cota 100. A diferença de nível, aí que distância vertical de metro em metro. Então aqui seria 100, tá? Vou colocar aqui, ó, 100, 99, 98, 97, 96, 95. Aqui 94, 3, 2, 1, 90, tá? Então, essas aqui seriam as curvas mestras. As demais são curvas intermediárias, tá? Vou colocar aqui, ó, fazer até mais largo, um traço mais largo aqui, mais grosso, para poder representar essas curvas de níveis aqui, as curvas de nível mestras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer o seguinte: eu quero que fazer o desenho de um eixo aqui de um acesso, tá? Partindo deste ponto A e chegando aqui no ponto B, tá certo? Então o que eu quero? Vamos supor também que esta planta, né, planoaltimétrica, tenha sido executado a escala 1:500. Então, 1:500, olha só, vocês sabem que 1 centímetro equivale o que? A 5 metros, tá? Então, 1 centímetro, 5 metros. Vocês podem lembrar também que a relação de escala 1/m é igual a desenho sobre real, não é isso? Então, olha só, para saber que o desenho vezes m é igual a r. Então, o desenho vai ser o que? O r sobre o m, tá? Ou desenho, que a medida no desenho vai ser igual ao que? A r vezes 1/m. Por outro lado, o r tá aqui, ó. É a distância medida no terreno, no desenho, vezes o denominador da escala, tá? Então a relação de escala é esse aqui. É bom lembrar. Conceito de declividade, né? A declividade, olha só. É uma relação entre a diferença de nível e a distância horizontal. Então a declividade, ela pode ser o que? Diferença de nível, que é igual a distância vertical, tá? Vou colocar aqui, ó, dv, sobre o que? Distância horizontal. Ou, dado em porcentagem, vai ser o que? A declividade é igual a distância vertical, que é igual a diferença de nível, dividido pela distância horizontal, vezes 100, tá? Declividade aqui em porcentagem. Então vocês têm que lembrar isso.
tá? Então, eu quero o quê? Traçar o eixo de um acesso, partindo de A, chegando até B. E essa rampa tem que ter uma declividade de 10%, tá? Então, a rampa tem que ter uma declividade, tá? Igual a 10%. Tá? Então, essa rampa tem uma declividade de 10%. Então, eu vou partir daqui, ó. Tem que chegar aqui. E essa rampa tem que ter esta declividade. Agora, olha só. Qual que é a equidistância vertical? Ou seja, eu vou ter que traçar essa rampa ligando uma curva de nível à outra, tá? Então, de curva de nível a curva de nível. A equidistância vertical é de 1 metro. 1 metro. Então, olha só. Aqui, 100. Essa curva de nível 99. Essa aqui, 98, 97, 96, 95. 94, 93, 92, 91, 90. Tá? Então, essa aqui é o que? 89. Tá? Então, equidistância vertical, 1 metro. Agora, olha só. Se eu pegar um ponto aqui, qual que é a diferença de nível deste ponto para este? 1 metro. Diferença de nível deste ponto para este? 1 metro, que é a equidistância vertical. Então, o que acontece? Ó? A distância vertical aqui, que é a diferença de nível entre dois pontos, que eu vou fazer de curva de nível a curva de nível, vai ser de 1 metro. Tá? Qual que é a declividade? Eu tenho 10%. Então, olha só, se eu utilizar declividade, tá? É igual ao que? Diferença de nível ou distância vertical, vou colocar aqui, ó, diferença de nível sobre distância horizontal vezes 100. Ou que declividade vai ser diferença de nível sobre distância horizontal. Agora, olha só, 10% não equivale a 0,01? Desculpa, 0,1. Tá? Que fica 10 dividido por 100, 0,1. Qual unidade? Não tem. Por quê? Declividade, olha só, diferença de nível, distância vertical, que é metro, dividido por distância horizontal, que é metro. Então, corta um metro, tá? Fica sem unidade. Então, tá aqui, ó, 0,10. Então, o que eu desconheço? Eu desconheço a distância horizontal entre dois pontos, tá? Eu desconheço. Então, desta relação aqui, fica o que, ó? Distância horizontal vezes a declividade é igual a diferença de nível, ou distância vertical. Então, a distância horizontal vai ser igual a diferença de nível dividido pela declividade. Então, olha só, diferença de nível ou distância vertical, 1 metro. Qual que é a declividade? 0,1. Então, isso aqui dá o quê? 10 metros. Então, a distância horizontal entre dois pontos, considerando aqui a diferença de nível constante, que é 1 metro, olha só, a cada duas curvas de nível, a diferença de nível 1 metro, é constante, tá? Mesmo mais próximo, mais afastado, a diferença de nível entre elas, se eu pegar um ponto aqui, diferença de nível 1 metro, um ponto aqui, diferença de nível 1 metro, eu vou ter, olha só, para que eu tenha uma declividade de 10% entre duas curvas de nível, eu tenho que ter uma distância de 10 metros. Tá, mas só que olha só, essa minha planta foi confeccionada na escala 1 para 500. Então, veja bem, 1 centímetro eu tenho 5 metros. Então, em 10 metros, eu tenho x. Então, x vai ser igual ao quê? 10 metros, tá? Vezes 1 centímetro, dividido por 5 metros. Corta, corta, dá o quê? 2 centímetros. Tá? Ou, eu tô querendo o quê? A distância no desenho. Vai ser o que então? Olha só, usando essa equação aqui, eu tenho que a distância no desenho vai ser igual. Qual que é a distância real? 10 metros.
qual que é o denominador da escala? 500, que é a escala 1 para 500. Então, desenho vai ficar o quê? Corta aqui, 0,02 o que? Metros, que é igual metro, decímetro, centímetro, 2 centímetros, tá? Ou faz por aqui, regrinha de 3, ou utilizar você pode utilizar a equação aqui da escala, tá? Então, eu tenho, olha só, a distância, isso aqui, 10 metros, equivale a 2 centímetros na planta. Porque essa planta aqui foi feita na escala de 1 para 500. Então, repara, a distância entre dois pontos, ou seja, a cada curva de nível aqui, essa distância eu tenho que procurar uma distância de 2 centímetros. Por quê? Porque a cada 10 metros na horizontal, você tem que ter uma elevação de 1 metro. Tá? Tranquilo? Porque não é isso, olha só. 10% significa que em 100 metros de distância horizontal, eu subo 10 metros. Então, em 10 metros, eu subo 1 metro. Lógico, ó, a cada 10 metros de distância horizontal, lá no real, eu tenho que vencer uma diferença de nível de 1 metro. Ó, de fato, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Tá? Então, a cada curva de nível que eu tenho que subir uma elevação, eu tenho que vencer uma elevação de 1 metro. Tá? Então, agora você vai pegar uma régua, tá? E vai procurar o que? Os comprimentos aí de 2 centímetros, tá? Você vai procurar aqui, ó, 2 centímetros, ó. Daqui até aqui, 2 centímetros. Então, tem esse pontinho aqui. Daqui até aqui, ó. Ah, eu poderia vir para cá? Poderia vir para cá? Poderia. Você vai escolher o melhor caminho aqui que você vai ter que... E esse caminho é o eixo desse seu acesso, de A para B. Pode ser para pedestre, por exemplo. Tá? Então, eu vou procurar. Ó. Tem aqui 2 centímetros. Aqui eu vou procurar, olha só, se eu vier para cá, posso vir para cá também, olha só. Depois, vem para cá. Aqui, ó. Isso aqui no AutoCAD é bem tranquilo de fazer. E você nem vai precisar converter aqui na escala, porque você já desenha no real lá. E essas distâncias aqui você pode fazer com círculos, né? Então repara, eu já vou traçando aqui o caminho. Esse daqui pra cá. Daqui pra cá. Pra cá. Pra cá. Ó, 2 centímetros. Agora eu vou procurar aqui, ó. E aqui, vou procurar 2 centímetros aqui também. Tá? Então assim, você vai ter que chegar nesse nível aqui em B. Então partindo aqui do ponto A,
eu chego aqui no nível de B, tá? Não preciso necessariamente chegar neste ponto, né? Até porque se fosse chegar neste ponto, a declividade não seria 10%, tá? A declividade seria até maior. Então eu tenho que chegar nesse nível aqui de B, tá? Saio no nível de A e chego no nível de B. Então, qualquer segmento aqui, olha só, 10%, 10%. Então, esse seria o eixo do acesso, tá? Seria o eixo aqui do acesso. Se você falar o seguinte, pô, não, eu cheguei aqui, eu quero ligar aqui, eu quero chegar exatamente neste ponto B aqui. Aí você recalcula o que? Você chega até aqui, tudo tem 10%, tá? Tem 10% de declividade. E aqui você calcula a porcentagem que tem, qual que é a declividade. Vai ver se isso é aceitável ou não. Se não, você fala o seguinte, eu tenho que chegar nesse nível de B, não necessariamente no ponto B. Para conferir, você pode ver aqui, olha só, vamos pegar esse, vamos supor, calcular a declividade entre esses dois pontos, ó. Qual que é a diferença de nível entre esses dois pontos? 1 metro. Então, a diferença de nível entre esses dois pontos, 1 metro. Qual que é a distância entre eles? 2 centímetros. A escala é 1 para 500. 1 centímetro tem 5 metros. Então, 2 centímetros tem 10 metros. Então, a distância horizontal, 10 metros. Qual que é a declividade em porcentagem? Vai ser igual ao que? Diferença de nível, 1 metro, dividido pela distância horizontal, 10 metros, tá? Vezes 100. Então, corta, olha só. Sobra o que? 10%. Então, é essa declividade. A declividade aqui de cada trecho entre duas curvas de nível tem 10%. Tá? 10%. Tá certo? Então, uma forma de aplicar o conceito aí de declividade, de escala e a elaboração aí de a utilização de uma planta topográfica plano-altimétrica pode ser visto aqui, né, como traçado aí de um eixo de um acesso, tá? E a declividade deste eixo, tá? A declividade desse eixo, onde eu vou executar aqui um caminho, ela tem 10% de declividade, tá certo? Repare que quanto maior a distância horizontal, menor é a declividade, tá? Aqui a gente viu que a distância horizontal ia ser menor do que essa, então a declividade aqui seria maior que 10%. Por isso que eu procurei aqui os 2 centímetros, que equivalem aí aos 10 metros. Se eu colocasse essa distância aqui, ó, seria menor do que essa. Se eu tenho uma distância menor, eu tenho uma declividade maior. Tá certo? Então é isso aí. Espero que tenha entendido. Um abraço. Até mais.